Olá e sejam bem-vindos ao podcast Ela Adora Crime. O meu nome é Catarina e hoje trago um novo assassino em série português. Ficou conhecido como o Rei Gob, fazendo assim alusão a uma divindade da terra pertencente à Wicca, uma religião neopagã que defende a existência do sobrenatural. Nesta semana que antecede o Halloween, falemos então sobre Francisco Leitão. Desenhou-se o retrato robô, pediu-se ajuda ao iPhone, mas o estripador de Lisboa nunca foi encontrado. Depois de este ter oferecido resistência. A tolha dos pés com um fio de nylon que fosse do cadáver. Até aqui, a barragem do raiva, na esperança de que a água engolisse mais um dos teus segredos. Francisco Leitão nasceu em 28 de outubro de 1968 em Carqueja, um lugar entre a Lourinhã e Peniche, perto de Lisboa, em Portugal. Era filho de José e Maria Idalina, que eram primos e tinham uma diferença de quase 10 anos. Francisco é o mais velho de 4 irmãos e sempre teve uma relação muito próxima com eles. Estudou até à 4ª classe e depois teve que sair da escola para ajudar os pais com a agricultura, depois de ter sido amputada uma perna ao seu pai devido a um acidente. Conhecido na sua terra como Chico Avião, enquanto criança, se não estivesse a trabalhar, podia ser encontrado na rua a brincar com outras crianças. Chico conheceu Rosa Nunes aos 20 anos e ela era um ano mais nova que ele e trabalhava numa fábrica de peixe congelado. Após namorarem durante 3 anos, decidiram casar. O pai de Rosa sempre foi contra este casamento, ou melhor, sempre foi contra toda a relação desde o início. Eles foram viver para a casa dos pais de Chico, na Carqueja, mas apenas um ano depois de se terem casado na igreja da Atouguia da Baleia, separaram-se quando Rosa descobriu Chico na cama com outro homem. O pai de Rosa chegou mesmo a revelar que a sua filha sofria de maus tratos por parte do Chico numa entrevista. Sucateiro de profissão, uma arte que herdou do seu pai, o seu passatempo favorito era aliciar jovens, quer na Lourinhã, quer em Peniche. Após os seus pais morrerem, Francisco decidiu remodelar a casa que herdou deles, mas não foi uma remodelação qualquer. Ele decidiu construir o seu próprio castelo. E depois podem ver as fotos no Instagram, caso ainda não conheçam. A casa tinha imensos detalhes, como fontes, estatuetas, um mega portão feito com lanças e outras armas, mesmo a filme. Na entrada da casa, uns gnomos guardavam o portão. Esta casa, no meio de uma aldeia, obviamente vai chamar a atenção. E segundo ele, foi a maneira que ele encontrou para homenagear os seus avós aristocratas. Ele dizia que os avós lhe tinham contado que ele tinha sangue azul a correr nas veias, mas isto não pôde ser confirmado em lado nenhum. E o mais provável é que seja apenas fruto da sua imaginação, pois em todo lado a informação que existe é que quer os seus pais, como os seus avós, eram apenas simples agricultores. Aqui começa então a sua jornada como contador de histórias e mestre da persuasão. Toda a gente sabia que Francisco tinha gostos peculiares e era bem excêntrico, e isto ficou ainda mais visível com a remodelação da casa, mas não ficava por aqui. Chico diz ter alguns poderes sobrenaturais, como falar com espíritos, encarnação de entidades sobrenaturais e a capacidade de prever o futuro, como por exemplo um terremoto que iria despoletar o início do fim do mundo e o início de uma nova era em 2010. Defendia que pessoas que estavam contaminadas com mais energias tinham dentro de si um gnomo. Algumas pessoas mais ingênuas acreditavam nas suas teorias e ele conseguia assim manipulá-las. Se tiverem interesse, vocês podem ainda ver alguns dos seus discursos e demonstrações, e aqui demonstrações entre aspas, dos seus poderes sobrenaturais no seu canal do YouTube, porque sim, ele tinha um canal do YouTube e este canal ainda está ativo. Na sua casa em Carqueja, costumava realizar sessões espíritas, visitas a cemitérios e demonstrações de encarnações de espíritos. Chico utilizava luzes e equipamentos para efeitos especiais, de forma a poder impressionar e aterrorizar os jovens que por lá passavam. Inicialmente, Francisco começou por encarnar, e mais uma vez entre aspas, um espírito bom, a quem ele chamava de paizinho, e um espírito mau, a quem ele tratava por o velho. Com o passar do tempo, outros espíritos foram aparecendo, como por exemplo a Fatinha, o Damásio, a Dona Mimi e continua por aí fora. Acredita-se também que tenham sido feitos alguns rituais de magia negra, tendo em conta um relato que eu encontrei no jornal de uma pessoa que supostamente era sua seguidora, que relatou que numa dessas sessões ela era uma vampira e foi obrigada a beber o sangue de 2 gatos pretos e de uma galinha que Francisco matou.
Esta seguidora acrescentou ainda que no final desta sessão, Chico cortou a mão de cada um dos presentes, deixando o sangue escorrer para uma taça e que utilizou posteriormente este sangue para desenhar um pentagrama no chão, enquanto proferia umas palavras numa língua desconhecida. Por outro lado, uma irmã de Francisco revelou numa entrevista que o seu irmão não seria capaz nunca de matar uma galinha, acrescentando que quando faziam na sua casa, aos animais que criavam, o Francisco era o primeiro a afastar-se. Francisco sempre gostou de se rodear por adolescentes, mas com 30 anos isto não era de todo considerado normal por vizinhos e familiares e daí também ajudar para o considerarem excêntrico. Ele gostava de aliciar jovens em bares ou em discotecas, pagando-lhes as entradas nestes estabelecimentos, oferecendo bebidas e presentes como computadores e telemóveis. Em troca, pedia ou exigia alguns favores sexuais e obediência às suas peculiaridades. Estes jovens que ele conseguia aliciar e que levava para a sua casa eram tratados por ele como os seus gnomos, dos quais ele era o rei líder. Os jovens de quem ele gostava mais, ou seja, os seus favoritos, pertenciam então à corte dos gnomos. Com o passar do tempo, Francisco ia ganhando cada vez mais seguidores com o passar da palavra de quem já pertencia ao grupo. Diz-se que não eram apenas jovens ali da zona que frequentavam a sua casa, mas também de zonas à volta, incluindo mesmo das Caldas da Rainha e Torres Vedras, por exemplo, que ainda ficam um pouco afastadas. Depois de Francisco conseguir ganhar a confiança destes seguidores, passava então para o abuso físico, sexual e psicológico. Quando as suas vítimas recusavam estas propostas para se envolverem sexualmente, Francisco drogava-os e abusava-os. Em 2001, conheceu Ivo, que tinha apenas 17 anos, com quem começou um relacionamento que durou cerca de 4 anos, pelo que eu consegui perceber, e chegaram inclusive a morar juntos. Em 2004, Francisco começou a demonstrar interesse por uma outra pessoa, uma mulher chamada Gina, de 20 anos, que já conhecia há bastante tempo, pois os pais dela eram seus vizinhos. Gina e Francisco começaram então a namorar no início de 2004 e Gina foi morar para o castelo com ele. Passado algum tempo, Gina engravidou e ambos tiveram uma filha. No entanto, esta relação também não viria a durar muito tempo e apenas um ano mais tarde, Gina fugiu para a França com a criança, para ir ter com os seus pais, alegando que Francisco tinha incendiado a casa com ela lá dentro. Assim como tinha acontecido anteriormente, a versão de Francisco era diferente. Alguém tinha assaltado a sua casa como vingança de um negócio que ele tinha feito e, posteriormente, incendiaram-lhe a casa. Com este incêndio, o andar térreo da casa ficou destruído e alguns carros da sua sucata também. Nesta altura, Francisco chegou mesmo a ser preso por porte de arma ilegal. No entanto, apenas 7 anos mais tarde foi julgado por este crime, onde foi condenado ao pagamento de uma multa de 2.880 euros. Este incêndio pode ter sido a gota d'água para a relação, mas Gina já estava a estranhar alguns dos comportamentos de Francisco anteriormente. Uma das coisas que Gina estranhava mais era o facto de Ivo morar com eles também ali na casa. Sim, porque eles chegaram a morar os 3 naquela casa. E Gina desconfiava que poderia existir ali uma relação amorosa entre ambos, o que era efetivamente verdade. No final da relação, Gina e Francisco já não partilhavam a mesma cama nem o mesmo quarto e Chico chegava inclusive a ameaçar Gina e a ser violento com ela, mesmo quando ela ainda estava grávida. Depois de o relacionamento com Gina terminar, Francisco assumiu finalmente a sua relação com Ivo, apesar de toda a vizinhança saber perfeitamente o que se passava ali, com exceção dos pais de Ivo, a quem ele sempre negava. Com o passar dos anos, esta relação também se foi tornando abusiva física e psicologicamente, havendo inclusive uma testemunha que fala sobre tortura e violação. Algum tempo depois, Francisco conhece então Miguel. Nesta altura, e já com cerca de 40 anos, aproveita-se do facto de Miguel estar com alguns problemas financeiros para o aliciar a aproximar-se dele, usando o facto de estes problemas estarem relacionados com a morte do avô de Miguel, dizendo-lhe então que ele não encontrou paz de espírito do outro lado. Encarnado com o espírito de paizinho, Chico diz a Miguel que para o problema ficar resolvido, teria de ter relações sexuais com ele. Miguel considerou este pedido estranho, mas acabou por aceitar fazer uma viagem com Francisco até Fátima e foi neste dia que Francisco insistiu novamente e lhe disse que teriam de fazê-lo ali, naquele dia, pois seria mais eficaz por estarem a pisar solo sagrado. Miguel acabou por ceder e Francisco pediu-lhe para que não contasse nada a ninguém.
Miguel diz ter sido violado por Francisco várias vezes ao longo dos anos, e várias situações deste género foram reportadas ao longo do tempo com vários adolescentes. Em 2007, Ivo conhece Tânia e um tempo depois começaram uma relação amorosa. Não é de estranhar que Francisco não achou piada nenhuma a este relacionamento. A 5 de junho de 2008, Tânia, com 27 anos naquela altura, é dada como desaparecida depois de ter sido visto pela última vez a deixar a sua filha no hospital. Francisco mostra-se extremamente surpreso com esta situação e é ele quem leva os pais dela à GNR para reportarem o seu desaparecimento. A 26 de junho desaparece Ivo, mas não é reportado o seu desaparecimento às autoridades. Chico estava em constante contacto com os pais de Ivo e informou-os que Ivo fugiu da polícia e foi para a Espanha. Os pais de Ivo chegaram mesmo a receber algumas mensagens do seu filho a confirmar que ele está em Espanha e que está tudo bem, e mais tarde a sua irmã recebe também uma carta de Ivo entregue por Francisco Leitão. Já em 2009, um primo distante de Francisco, o Jorge, começa também a frequentar o castelo, passando os seus dias a jogar consola e a ver televisão. Este primo tinha algumas limitações de aprendizagem e não sabia ler nem escrever, e mais tarde decidiu apresentar também os seus amigos a Francisco. Alguns deles acabaram também por ser abusados psicológica e fisicamente, e há relatos de jovens que dizem que foram abusados por ele mais de 400 vezes no espaço de 1 ou 2 anos. Francisco dizia que eles precisavam de fazer um tratamento de 40 dias para se livrarem do mal e neste período violava-os múltiplas vezes durante o dia, dizendo que era para o seu bem. Em junho de 2009, Ana, com 16 anos, conhece Francisco Leitão no seu aniversário e apresenta-o a vários dos seus amigos. Ninguém achava estranho ele participar nestes eventos sociais, pois ele era bastante conhecido na zona e ninguém achava que ele era má pessoa ou mal intencionado. Também a maioria destes jovens que ele procurava não tinham boas relações com os seus familiares, sendo ainda mais fácil aliciá-los, pois eles não iriam contar a ninguém. Em outubro de 2009, começou a circular um vídeo caseiro que mostrava 2 jovens envolvidos. Estes jovens não pareciam ter conhecimento de que estavam a ser filmados e este vídeo foi gravado na casa de Francisco. Um dos participantes do vídeo era aquele primo de Francisco de quem eu falei anteriormente. E Chico andava até mesmo a mostrar o vídeo na rua, tendo mostrado à sua cunhada, por exemplo. A cunhada ficou horrorizada com o que viu, especialmente porque Francisco estava a mostrar alguma satisfação quando estava a mostrar-lhe o vídeo. Assustada com a situação, Patrícia, a cunhada, decide dirigir-se às autoridades para reportar o que aconteceu, apresentando queixa contra ele e usando o vídeo que ele próprio lhe enviou. Quando Francisco soube, não ficou nada satisfeito e começou a tentar vingar-se dela. Mais tarde, os jovens também disseram que foram persuadidos por Francisco para fazerem este vídeo. Em 2010, uma rapariga chamada Joana começa então um relacionamento com um dos jovens amigos de Francisco Leitão, começando por consequência a frequentar a sua casa também. No dia 5 de março de 2010, Joana é dada como desaparecida pelos seus pais depois de ter saído de casa por volta das 7 da tarde, 2 dias antes e nunca mais ser vista. Após este desaparecimento, o caso foi então entregue à PJ, uma vez que já era a 3ª pessoa a desaparecer ali na zona. A 17 de julho de 2010, a polícia procede então à prisão de Francisco, uma vez que ele era a única pessoa que os 3 desaparecidos tinham em comum. O tribunal referiu que este caso era extremamente grave e Francisco ficou em prisão preventiva até ao dia do seu julgamento. Durante as buscas na sua casa, foram encontrados vários vídeos caseiros com jovens e até mesmo com Francisco nos diversos quartos do castelo. Foi também encontrado um caderno onde Francisco anotava todas as sessões de tratamento, entre aspas, aquele tratamento que eu falei anteriormente, com os jovens. Foram também encontradas algumas passagens disfarçadas, quase como passagens secretas e paredes falsas. E apesar de todas estas buscas, os corpos dos 3 desaparecidos não foram encontrados na casa dele. Por esta altura, também uma irmã de Francisco, assim como o seu cunhado e os 2 filhos, moravam no castelo. Apesar de terem conhecido alguns dos amigos do Chico, disseram que não faziam ideia destes crimes que por lá aconteciam. E após alguns testes psiquiátricos foi provado que Francisco possuía um transtorno de personalidade borderline, que é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais,
uma instabilidade na sua autoimagem, flutuações de humor e alguma impulsividade. Foi-lhe também detectada esquizofrenia, psicopatia, um QI abaixo da média e assim como algumas características narcisistas e antissociais. Portanto, temos aqui todo um bom cocktail. O julgamento pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver começou em 2012, referentes a Tânia, Ivo, Joana e também pelo de um outro homem que tinha desaparecido em 1995 e que foi visto pela última vez por um familiar a entrar com Francisco no seu carro. Este caso estava arquivado já há alguns anos. 2 meses mais tarde é finalmente revelada a sua sentença. Chico foi condenado a 25 anos de prisão, a pena máxima em Portugal, pelo homicídio de Tânia, Ivo e Joana, assim como pela ocultação de cadáver. Foi também condenado a pagar uma indemnização no total de 350 mil euros às famílias das vítimas e é claro que nunca pagou. Chico foi absolvido do homicídio do outro homem porque não havia provas. Mais recentemente, em maio de 2017, começou um segundo julgamento e desta vez relacionado com os abusos sexuais. Foi acusado por 542 crimes de violação a 8 jovens ocorridos entre 2009 e 2010. Neste segundo julgamento, foi condenado a mais 17 anos de prisão. Os corpos dos 3 jovens nunca foram encontrados, portanto, não há como saber como é que eles morreram, o que é que aconteceu, porque não dá para fazer autópsia, não dá para fazer nada sem os corpos. Portanto, até agora não se sabe nada. Vamos ver se algum dia vão ser encontrados ou não. E chegamos assim ao final de mais um caso aqui no Ela Adora Crime. Mais um caso português e vocês já sabem como é quando os casos são portugueses. Há muitas notícias, há muitas informações contraditórias, portanto foi também bem difícil fazer este guião. E eu peço desculpa se algum dos detalhes não estiver 100% correto. Havia outras histórias de outras pessoas também que podia ter introduzido aqui, mas decidi não fazê-lo porque senão o caso iria ficar extremamente longo. Portanto, dá-me a tua opinião e já sabes que para me ajudares na divulgação e no crescimento do podcast, podes partilhá-lo com os teus amigos. E eu vou deixar também algumas fotografias deste caso no Instagram, @ela.adora.crime.podcast. E eu espero que tenhas gostado deste episódio e vemo-nos no próximo. Beijos!